Então vamos lá, nossa última aula, a gente falando sobre a força do Espírito Santo no ministério. E a gente tem falado algumas coisas bem práticas. A gente já falou sobre o nosso tempo de preparação começa na nossa busca, no nosso tempo gasto ou investido, como você queira, com o Espírito Santo. Tem uma coisa que a gente sempre fala, que o seu relacionamento com Deus, Pai, Filho e Espírito, é o aspecto mais importante da sua vida. A gente se prepara academicamente, a gente se prepara na nossa mente, na nossa lógica, beleza, tudo certo, como diz o pastor Hélio, tudo certo, mas quem deve guiar a nossa vida é o sobrenatural. O sobrenatural tem que estar à frente na nossa vida, porque eu e você somos seres sobrenaturais. A razão tem que servir à fé, ao sobrenatural. A gente não precisa de razão. A razão serve ao sobrenatural. Age no sobrenatural que depois você entende. Obedece aquilo que Deus está pedindo de você e depois você vai entender. Então eu e você, a gente está vendo justamente isso. Sem o derramamento do Espírito Santo, nos tornamos limitados. Quantos aí gostam de ser limitados? Pastor, amo ser limitado, pastor. O desejo que eu tenho de ser limitado, uma coisa doida. Às vezes eu estou lá no louvor, coisa e tal, papapá, eu falei, cara, queria ir para aquela música, Luan, mas não tem ninguém. Mas eu não sei tocar. Eu fico olhando ali para a minha limitação. E falo, gente, eu podia ter ido um pouco mais à frente, mas a minha limitação me parou. Olha o que a gente está vendo. Sem o derramamento do Espírito Santo, nos tornamos limitados no entendimento e no mover espiritual. Só que aqui tem algo muito chave. A Bíblia diz que se você buscar, você vai encontrar. Quem me ouviu nessa noite? Se você buscar, e buscar de todo o seu coração, a Bíblia diz que você vai encontrar. Não tem mais por que a gente andar no limitado, se o sobrenatural está disponível para a gente. O batismo no Espírito Santo nos enche de coragem, capacitando-nos para operar, não na nossa habilidade, mas na habilidade de Deus. E quantas vezes a gente tem que se apoiar na habilidade de Deus e não na nossa. Eu posso chegar aqui e fazer sermões lindos, aleluia, sem uma gota de unção. A razão vai me bastar para encher o seu intelecto, mas não vai nos ajudar em nada para perceber a movimentação da presença de Deus. Eu e você precisamos do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós somos limitados, até mesmo nas nossas habilidades naturais. Quando você chega lá em Êxodo, você acha que a Oliabe e Bezalel aprenderam naquele momento ali, magicamente, a mexerem com artifícios de ouro. Eles eram treinados nas coisas naturais. Mas uma vez o Espírito Santo me falou, só que para eles verem o que eu teria que mostrar para eles, eu tive que ungí-los com o meu Espírito, para que eles pudessem ver de maneira ilimitada e pudessem fazer no natural aquilo que eles estavam vendo. A unção, o Espírito Santo abre as cortinas. Então você tem uma habilidade natural, você tem um talento natural, mas quando vem o derramamento do Espírito Santo, você não somente entende melhor, mas você vê de maneira diferente. E quando você vê de maneira diferente, uau,
Você está ali dirigindo, no escuro, você bota aquele seu farolzinho, pastor, não consigo ver nada. Aí de repente vem aquelas cânias, e bota aquele farolzão, você consegue ver adiante, e aquilo ali esclarece. Ah, tinha uma curva ali, eu tenho que diminuir. Com a unção a gente consegue ver adiante, com a unção a gente consegue ir adiante. Eu e você precisamos disso. O propósito do Espírito Santo no batismo está relacionado com a nossa liberação para servir a Deus. A gente falou tudo isso na aula passada. A gente também viu essa frase de Bill Johnson, que é anormal que um cristão não tenha apetite pelo impossível. Está no nosso DNA o anseio para que as impossibilidades, aleluia, que nos rodeiam, se curvem ao nome de Jesus. Está no nosso DNA. Eu e você somos explosivos para o reino das trevas. Está no nosso DNA. Vira para duas pessoas e fala, não se acomode. Está no nosso DNA. Está no teu DNA, você foi criado por isso, para isso. Veja, falamos isso, impossibilidades somente se curvam mediante o nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo. E hoje a gente vai ver 4 pontos rapidinho, 4 pontos, 4 verdades sobre o poder do Espírito Santo. Abre comigo em Atos capítulo 1, verso 8. Você já conhece. Atos capítulo 1, verso 8. Que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, gente, a igreja, está aí na sua apostila, é o povo chamado para fora do mundo. A igreja, a palavra igreja, eclesia, ela tem o sentido de ser chamado para fora. As pessoas eram chamadas para fora das suas casas, e sendo chamado para fora das suas casas, isso tinha um porquê. Alguém ia fazer um anúncio, e esse anúncio precisava virar prática na vida daqueles cidadãos. Isso, aquele ajuntamento daqueles que foram chamados para fora das suas casas, para ouvir algo, para que aquilo que eles ouviram se tornasse uma prática, se chama igreja. Eu e você fomos chamados para fora do mundo, e para fora do mundo nós fomos. Entramos na dimensão sobrenatural para ouvirmos a palavra, e a fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, e ouvindo a palavra de Cristo, a gente possa praticar a palavra como discípulos de Cristo, e sendo discípulos de Cristo, capacitados pelo poder do Espírito Santo, a gente possa ser luz que ilumina as trevas. Eu e você fomos chamados para fora, para voltar ao mundo, aquele mundo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e quando Ele deu o seu Filho, e o seu Filho morreu como aquela semente que precisa morrer, muitos filhos vieram para a glória dEle, aleluia. Nós voltamos ao mundo como testemunha de Cristo no mundo, não sendo do mundo, vive no mundo para pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulo de todas as nações, até aos confins da terra. Para cumprir essa grande comissão, a igreja precisa de poder. E nós vamos destacar, então, 4 verdades, e eu peço com que você anote essas 4 verdades. Verdade número 1,
existe uma capacitação sobrenatural. Sim, você tem uma habilidade natural, mas sobre a sua habilidade natural existe uma capacitação sobrenatural. A Bíblia diz: recebereis poder. Nós falamos na última aula que a palavra poder, dunamis, é a palavra da onde a gente tira dinamite, é algo explosivo, é o poder miraculoso. Mas recebereis o poder miraculoso, o poder para fazer milagres, onde surdos vão ver. Não. Alguém pegou ali, aleluia. Agora o pessoal pegou, irmão, aleluia. Os surdos vão ouvir. Amém, glória a Deus. Os cegos vão ver, os coxos vão andar. Mas para isso nós precisamos receber, diga receber. A palavra receber no grego é lambano. Olha só o que significa, olha só que legal. Lambano significa receber o que é oferecido. Não rejeitar. Você sabe que o incrédulo não é aquele que não crê. É aquele que recebe a palavra e a rejeita. Esse é o incrédulo que a Bíblia fala. Lambano fala de receber, de não rejeitar. Lambano fala de tomar com a mão, apropriar-se de algo com o intuito de usá-lo. A Bíblia diz em Isaías que Deus não compartilha da sua glória com outrem. A palavra outrem ali significa os que procrastinam. Porque em mim e em você habita a glória de Deus. A palavra glória, tanto no grego quanto no hebraico, fala da manifestação da palavra. Deus tem prazer em compartilhar da manifestação da sua presença com aqueles que o honram, com aqueles que o temem. Deus tem prazer, mas Ele não compartilha da sua fama, da fama do seu nome com aqueles que vão procrastinar. Ele compartilha da sua glória, da sua fama, com aqueles que vão abençoar. Ei, Deus não disse para Moisés: se tu uma bênção, eu te exaltarei. Você será exaltado. Você acha que Moisés se encheu? Não, ele sabia que quando ele fosse exaltado, Deus seria exaltado. Por quê? Porque naquele encontro, Deus vira para ele e fala: eu sou o que eu sou. Você pode falar para Faraó que o eu sou te enviou. Ele sabia que ele era um representante do eu sou. Ser exaltado significa dar glória de volta toda a Deus. Lambano significa apropriar-se de algo com o intuito de usá-la. Lambano, olha só que interessante, significa tomar como se fosse seu, tomar como se fosse seu e não soltar. E por último, lambano significa associar-se, tornar-se parceiro. Quando ele está falando de você receber, ele está falando de você se associar. Não é só receber, embora eu fui. Ele está falando de associar-se e continuar recebendo. Aleluia. Quando você participa de uma associação, você continua recebendo dos benefícios da sua associação, da sua sociedade. Você se associou lá naquela empresa, e aquela empresa todo final do ano tem distribuição de lucros. Você está recebendo todo ano. Enquanto você for sócio, você está recebendo da participação de lucros. Enquanto você continuar como sócio do Espírito Santo, você vai continuar colhendo do lucro do Espírito Santo, que não é só para você. Lembra, nós estamos falando de servir a Deus. Mas recebereis poder, dinamite,
Para que serve esse poder? Para destruir as obras do diabo. Receba e use, e você vai ver que o poder de Deus, o poder miraculoso, vai destruir as obras do diabo onde quer que você esteja. 1 João capítulo 3, verso 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Uau! E ele continua se manifestando através de mim, de você, através do poder do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Atos 10, 38, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Verdade número 2. Existe uma fonte celestial. Número 1, existe uma capacitação sobrenatural. Número 2, verdade número 2, existe uma fonte celestial. E a Bíblia diz: então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o poder que a igreja precisa não vem da terra. O poder que a gente precisa vem do céu. Espere viver dias de céus abertos. Se você anda em sociedade com o Espírito Santo, espere ver dias de céus abertos sobre a sua vida. Espere, tenha essa expectativa no seu coração. Algo bom vai acontecer comigo hoje, porque Deus é um Deus bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu espero, é algo que tem uma expectativa. É igual quando você compra um ticket de um filme. Você não compra o ticket de um filme para assistir um filme esperando que o negócio seja ruim, que você vai assistir assim mesmo. Você vai esperando que o negócio seja bom. Você só fica lá porque se você for daquele, paguei, vou ficar até o final. Um negócio ruim. Já fiquei no filme desse, cara. O filme era muito ruim. Paguei, vou ficar até o final. Pelo menos tem ar-condicionado aqui, aleluia. É, né? Pô, você vai assistir um filme, você espera que o negócio seja bom. Há uma expectativa, que é uma expectativa do céu no nosso coração. Isso está dentro do nosso espírito. Há uma expectativa de que eu vou acordar hoje e minha vida não vai ser uma catástrofe. De que a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez nessa manhã. Algo bom vai acontecer comigo. A Bíblia diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão. Então, vamos esperar coisa boa de um Deus que é bom. Não vem da terra, vem do céu. A palavra céu, no grego, é a palavra uranos. E uranos significa um lugar elevado. O céu é o lugar da manifestação irrestrita da presença de Deus, onde não há restrição para a presença de Deus. Então, se a gente está falando que o céu está começando a descer, o que é restrito vai começar a passar a ser irrestrito. Ó, Isaías 55, glória a Deus. Se você chegou em Salmos como eu, você está distante. Isaías 55. Verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu gosto de uma tradução de um rabino, ele fez um comentário sobre isso, David Kimchi. Ele fala, busque ao Senhor, porque Ele quer ser achado. Invocai-o
enquanto ele está perto. E na tradução do Rabino, porque ele está perto. Verso 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos, ele está falando do céu, ele está falando de algo elevado. Olha só a comparação entre o pensamento de Deus e o nosso pensamento. Ele está fazendo uma distinção enorme. Ele é Elohim, ele é o Deus que é mais alto, ele é o santo. É isso que ele está fazendo aqui, a comparação. Mas olha só como é que ele vai trazer. Deixa o perverso o seu caminho, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se a gente parasse aqui, era para chorar. Mas como é que pode? Como é que eu vou alcançar? Como é que eu vou conseguir? Ele fala no verso 10, porque assim como descem a chuva, aleluia, a chuva desce, aleluia, o céu se abre, a chuva desce, e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Ó, tudo isso porque o pensamento de Deus desceu do céu. Tudo isso porque o caminho de Deus desceu do céu. Saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, aleluia. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Nós não dependemos daquilo que é natural, nós dependemos daquilo que é celestial, vem do céu, e o céu desce sobre as nossas vidas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós, como ministros, nós precisamos acreditar que o céu está disponível para nós, para que nós possamos ser veículos, para que as outras pessoas experimentem o céu. Pastor Hélio sempre diz que a liderança é a tampa. Então vamos tirar a tampa. E vamos deixar o negócio restrito na presença de Deus. Vamos deixar com que o Espírito Santo se movimente como Ele queira se movimentar. Olha só alguns versos. Salmo 18, 16. Do alto me estendeu Ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, aleluia, do alto. Salmos 59, 17, a ti força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia, aleluia. Mais um, Salmo 104, 13, do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Salmo 144, 7. Estende-me a mão lá do alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos. Abacuque 3,17. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar. Ele me faz experimentar o céu onde quer que eu esteja. Como o Espírito Santo desce do céu e cria um céu dentro de mim. Você está entendendo o que eu estou falando?
Ele cria a dimensão celestial dentro de mim. Eu posso experimentar o céu aonde quer que eu esteja. Eu não preciso morrer para ir para o céu. O céu se instalou dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo. Eu posso experimentar o céu. Ele me faz andar altaneiramente. Lucas 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E agora Colossenses capítulo 3 é demais. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ele não está falando de algo futuro, não. Ele está falando da manifestação de Cristo aonde quer que você libere Ele. Quando você liberar a presença de Cristo que está dentro de você, através do seu Espírito, você vai ver a glória de Deus se manifestando. Se creres, verás a glória de Deus. Falei para você que a palavra glória é a própria manifestação da presença de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados. Eu só imagino isso uma coisa. As pessoas vão olhar para a gente e vão confundir, quem é aquele Cristo? Porque quando Ele se manifestar, vocês se manifestarão com Ele. A gente vai estar tão junto dEle, que as pessoas não vão ver mais a gente. Vão ver Cristo em nós, a esperança da glória. Recebereis poder ao descer sobre vós o próprio Espírito Santo. Não podemos fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo quem nos regenera. É o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos sela para o dia da redenção. É o Espírito Santo que nos transforma à imagem de Cristo e nos santifica. É o Espírito Santo quem nos dá poder para testemunhar. Verdade número 3. Existe uma missão essencial. Eu e você temos uma missão. Eu e você estamos em missão. E essa missão não é impossível. Lembra que o céu, que é o lugar da manifestação irrestrita de Deus, Ele está descendo, e Ele desce sobre nós, na pessoa do Espírito Santo, e torna o impossível impossível. Eu e você estamos em missão, e nessa missão, nós somos capacitados, como nós vimos, para servir a Deus, seja naquilo o que Ele pediu para você fazer. Gente, a gente tem que começar a acreditar que tudo que nós fazemos é de maneira sobrenatural. Você está servindo para abrir a porta, abre a porta no poder do Espírito Santo. Não trate o que é sobrenatural como meramente natural. Pode ser meramente natural. Uma vez eu me lembro, essa questão dessa percepção de fazer as coisas antenados na presença do Espírito Santo, um apóstolo neozelandês, lá na África do Sul, enquanto eu estava lá, ele estava lá numa conferência lá com a gente, e ele estava falando justamente sobre isso, sobre os filhos na fé dele, que tinham essa percepção sobrenatural. O que eles ficavam? Abrindo a porta, fechando a porta. Quem é que abria a porta e fechava a porta na igreja dele? Quem tinha percepção. Uma vez entrou uma pessoa, e quando a pessoa entrou na porta, eles já identificaram, cara, tem alguma coisa errada aqui. O que fizeram? Foram acompanhando a pessoa, ficaram de olho, O apóstolo foi lá, pregou, palavra de Deus, o Espírito Santo se manifestou, no final das contas a pessoa foi lá falar com o apóstolo, os outros já estavam ali na percepção, o que está acontecendo, o apóstolo vem aqui para lhe matar, hoje. Mas a palavra alcançou o coração dele. Aí imagina, o que você faz? É a porta. A Bíblia diz
que até aqueles homens que deveriam servir as mesas, tinham que ser cheios do Espírito Santo. Para que eu vou ser cheio do Espírito Santo para servir a mesa? É porque mesa também dá lugar de confusão, não é verdade? Você abre a porta, a pessoa está ali de maneira errada, e você também está de maneira errada, aí a pessoa não fala com você, você vira, bom dia, hein? Danou-se. A pessoa que já entrou com o coração fechado, fechou mais ainda. Tudo que nós formos... Gente, não é nada natural que a gente faz. Se a gente vai distribuir um envelope, é para que as pessoas tenham a oportunidade de demonstrar a vida generosa de Deus. Então não é entregar um envelope, é entregar uma oportunidade para que a pessoa não contribua somente financeiramente, mas distribua da sua própria vida, em agradecimento. Nada que a gente faz é natural. Tudo o que a gente faz é sobrenatural. Você acha que quem só tem que agir no sobrenatural é quem está com o microfone lá em cima? É treinamento de espírito, gente. Treinamento de espírito. Os levitas, os sacerdotes eram treinados até chegar na época de maturidade, para que eles pudessem ser liberados. E os levitas não eram somente os cantores. Se eu não me engano, 26 mil levitas, 4 mil eram cantores. O resto armava a tenda, desarmava a tenda, limpava o pátio, botava o utensílio, tirava o utensílio, abria a porta, fechava a porta. Levita. Os levitas foram consagrados dessa maneira porque eles foram achados fiéis. Nada do que eles faziam era natural, tudo tinha um significado. Então eu e você que somos ministros de Deus, tudo aquilo que a gente for fazer tem um significado sobrenatural. Nós estamos em missão. Vira para duas pessoas e fala, você está em missão. Se você não está em missão, você está em omissão. Eu me lembro de um livro, se eu não me engano, de Dallas Willard, que chama A Grande Omissão. Falando da grande comissão, eu gostei da capa, que a capa é escrita, a grande omissão, e no lugar do C, tem um lugar rasgado assim. Porque eu e você vivemos em missão. E a nossa missão nós temos um propósito. Eu e você temos um propósito. A palavra missão é um propósito, uma função específica para fazer algo. Um compromisso a executar algo. Jesus vai curar os oprimidos através de mim e de você. Jesus vai dar uma palavra para o cansado, muitas vezes através de mim e de você. Você está abrindo a porta, Jesus te deu uma palavra para aquela pessoa, não perde oportunidade, já dá uma palavra ali logo. Percepção no espírito. Já viu que a pessoa entrou para baixo, percebe no seu espírito, está precisando de uma palavra, Jesus me dá uma palavra. Você vai ser o melhor porteiro da sua igreja, aleluia. A igreja recebe poder para testemunhar. Uma igreja revestida com o poder do Espírito Santo tem coração aquecido, pés velozes e lábios abertos para testemunhar de Cristo. Uma igreja fortalecida com esse poder sai do campo da especulação teológica para o campo da ação missionária. Uma igreja cheia do Espírito exerce perdão, derruba as paredes da inimizade e constrói pontes de reconciliação. Judeus e samaritanos são transformados e reconciliados. Samaria e Judeia, outrora inimigas, dão as mãos para caminhar juntas. E sereis minhas testemunhas. E a última verdade: existe uma abrangência universal. Atos capítulo 1, verso 8, vai dizer, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Posso falar só mais uma vez para você repetir para alguém? Aleluia, pastor, já estou de saco cheio, aleluia. Alarga as tuas fronteiras.
Alarga as tuas fronteiras. Hashtag, fica a dica. Alarga as tuas fronteiras. Porque para os discípulos ficar em Jerusalém estava tudo legal. Aleluia, está tudo certo. Estou em casa, estou bem. Eu e você, com o poder do Espírito Santo, nós somos desafiados. Lembra que é um compromisso a executar. Nós recebemos poder e somos, pelo poder do Espírito, nós somos desafiados a alargarmos as nossas estacas, a avançarmos nas nossas fronteiras. Ele fala, vocês não vão ficar só em Jerusalém. Vocês vão passar para a Judéia e até em Samaria. Até no lugar onde você disse que não queria Jesus. Sem o poder do Espírito Santo, vamos olhar apenas para nós mesmos. E vamos investir apenas em nós. Olha só que interessante. Sem o poder do Espírito Santo, vamos transformar koinonia, que significa comunhão, ou associação, ou parceria em grego, em koinonite, que é inflamação das relações, ou inflamação da comunhão. Sem o Espírito Santo, a gente tem atrito. Sem o Espírito... Por que a igreja de Corinto estava cheia de divisão? E cheia de inveja? Porque não estava agindo com base no Espírito Santo. Eram crentes carnais. E a koinonia virou koinonite. Eu e você precisamos do poder do Espírito Santo para transformar as koinonites em koinonia. Onde quer que você vá, reconciliando os homens com Deus. Uau! É pelo poder do Espírito Santo. Porque essa obra não é nossa, essa obra é dele. Ele comissiona a mim e a você. E não nos deixa só nessa comissão. Seu papel no ministério é fazer avançar uma causa maior do que você. E onde é que isso começa, gente? No nosso tempo de busca. É no nosso tempo de busca que nós somos preparados. Onde nós ouvimos do Espírito Santo. Onde nós recebemos as direções do Espírito Santo. É no nosso tempo de busca.